Oi, gente, tudo bem com você? Como você sabe, eu sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação juntamente com o Centro de Mídias. E aí, preparado para mais uma aula? Vamos aproveitar e aprender? Vamos aproveitar a aula de hoje e estudar sobre os efeitos de sentidos que as palavras oferecem em um texto. Reconhecer os efeitos de sentido de uma determinada palavra ou expressão é importantíssimo para que a gente consiga compreender bem o texto. E como saber que sentido as palavras oferecem em um texto? Às vezes, dependem do contexto. Querem ver? Esse gato é cheio de graça. Será que eles sabem que é crime fazer gato na rede de energia? Aquele rapaz é um gato. Perceba que a palavra gato foi usada nos 3 exemplos, né? E em cada situação, a palavra gato assumiu um novo significado. Se você tiver prestado atenção, no exemplo 1, a palavra gato assumiu o significado de animal, né? Aquele gato é cheio de graça. A imagem te ajudou a interpretar, a entender qual sentido que a palavra gato foi usada naquele contexto. E no exemplo 2, você consegue identificar qual o sentido? Se você pensou no furto de energia, você acertou. E o que leva a gente compreender esse sentido? Através da imagem, né, juntamente com o texto verbal. Então, quando se fala que é gato, né, nesse contexto aqui, refere-se ao furto de energia. E na situação 3, que a gente acabou de ver, né, aquele rapaz é um gato. Aqui, a palavra gato, né, na situação 3, ganha um outro sentido. Nós queremos nos referir a que aquele rapaz é um rapaz bonito, é um rapaz simpático. Deu para entender? Partindo desses exemplos, vamos avançar aqui em nossa explicação para que você perceba que o sentido que as palavras oferecem dependem do contexto. Vamos analisar aqui o nosso primeiro texto, que tem por título Porquinho da Índia. Nós temos aqui, tá? Não sei se você está percebendo, um poema. O gênero poema, ele tem uma estrutura. Perceba aqui, ó, verso 1, verso 2, verso 3, né? Somente o poema tem essa característica. Eu farei aqui agora a leitura deste poema, que diz o seguinte: Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de cabeça me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Perceba aqui que nós temos, né, eu deixei em negrito algumas palavras para eu analisar aqui junto com você. Nós temos aqui, ó, porquinho, né, porquinho aqui se repete, bichinho, limpinhos e ternurinhas. O porquinho aqui também, porquinho também se repete. Toda palavra que é empregada em um texto não está à toa, tá? O autor pensou no sentido daquela palavra, na escolha daquela palavra. E eu te faço uma pergunta: qual é o sentido que o autor deste texto, que é o Manuel Bandeira, nós temos aqui um grande poeta da nossa literatura brasileira, qual é o sentido que ele quis passar ao usar as palavras porquinho, bichinho, limpinhos e ternurinhas? Ele quis aqui dar, gente, um sentido de afetividade. Ou seja, ele queria aqui passar o sentido de carinho. Muitas vezes usamos, né, o diminutivo, tá? Para falar, para mostrar o nosso carinho. Então, por exemplo, quando uma mãe fala:
Filhinho, vem aqui. Ela está demonstrando carinho, afeto por você. Por isso, tá? Que o Manuel Bandeira, ao escolher o diminutivo, tá? Ele escolheu esse sentido. Só que nem sempre, ao escolher o diminutivo, esse sentido acontece. Querem ver? Perceba que o diminutivo aqui ganha um outro sentido. Ao invés da palavra jeitinho oferecer o sentido de afetividade ou carinho, aqui nessa fala expressa o sentido de depreciar ou rebaixar o jeito de alguém. E a estratégia que a garota usou para fazer esse efeito de sentido foi escolher usar a palavra no diminutivo. Vamos agora avançar para um outro texto em busca aí dos sentidos que as palavras oferecem. Vamos lá. Nós temos aqui um texto, tá? Em que há um contexto. O contexto qual é? Nós temos aqui na primeira cena, né? Uma conversa entre 3 garotas e uma delas diz: enquanto vocês ficam aí falando, vou fazer algo mais interessante. No segundo momento, nós temos aqui, né, a garota fazendo a leitura de um livro e ela expressa: ou seja, nós temos aqui uma garota imersa na leitura, né? E ela está falando com o livro e não com a garota do seu lado. Esse A aqui está acompanhado de sinais de exclamação. E a garota ao seu lado diz o seguinte: deixa eu ler. E ela diz: não mesmo, vá fazer algo aí mais interessante. Eu quero agora te perguntar: qual é o sentido que esse A, nesse segundo momento aqui, está oferecendo? Qual é o sentido? Perceba que o sentido aqui não é de alegria, apesar de que A pode sim ser usado no sentido de alegria. Porém, para que você perceba qual é o sentido da palavra, é necessário você compreender o contexto. E qual é o contexto aqui? Nós temos uma garota fazendo a leitura de um livro. Perceba também a expressão facial que ela faz aqui, tá? Ao expressar esta palavra. Por isso, o sentido deste aqui é de espanto. Provavelmente aí ela está imersa na leitura, né? E tem aí alguma cena que causou espanto, ao ponto da garota ao lado querer também fazer a leitura. Avancemos aqui na leitura dos textos. Nós temos aqui um texto que tem por título: Maia, um craque chimango que brilhou no futebol sanateno. Olha só o que diz o texto. Participou no início da campanha vitoriosa da Pantera no Intermunicipal de 1978. Em Roraima, defendeu o Rio Negro. Teve o São Raimundo como seu primeiro e último time a defender em Santarém até pendurar as chuteiras. Seu nome, Álvaro Maia de Souza, o Maia. Eu quero agora que você preste atenção às palavras que eu sublinhei. Pendurar as chuteiras. Qual é o sentido que estas palavras aqui oferecem ao texto? Será que significa exatamente você ir lá e pendurar as chuteiras? Claro que não. O sentido que estas palavras aqui oferecem significa aposentar. Quem foi que se aposentou? Quem parou as atividades futebolísticas? Foi esse cara aqui chamado Álvaro Maia de Souza, o Maia, como ele era chamado. Perceba, então, que as palavras podem oferecer vários sentidos. Porém, para que você consiga perceber, é necessário você levar em consideração os sentidos, tá? E o contexto que elas oferecem. Avancemos aqui em mais alguns exemplos para você consolidar e compreender muito bem esse assunto, reconhecer aí o efeito de sentido que as palavras oferecem em um texto. Veja, nós temos aí uma conversa entre 2 homens e o primeiro homem emite a seguinte frase. Olha só o que ele diz. Pesquei um peixão com uma bocarra desse tamanho, maceta, e vi que ele tinha comido outro peixão, certo? E o cara ao lado diz,
Você não mente, não? Perceba, aluno e aluna, que quando queremos convencer alguém, usamos certas palavras para que causem o mesmo efeito que a gente quer que causem. Então, por exemplo, esse cara aqui usou algumas palavras como peixão, bocarra, maceta. Por que ele usou essas palavras no aumentativo? Nós vimos anteriormente palavras sendo usadas no diminutivo. Aqui é no aumentativo. Por que será que ele usou essas palavras? Para dar um efeito de sentido qual? Que esse peixe era muito grande, que talvez esse cara aqui não soubesse exatamente qual foi o tamanho do peixe que ele pescou. Afinal, não é qualquer pessoa que consegue fazer a pesca de um peixe muito grande, ao ponto de esse carinha aqui duvidar se realmente ele pescou um grande peixe. É tanto que ele fala o seguinte: você não mente não, por quê? Porque o homem aqui usou palavras no aumentativo, dando a impressão de que realmente esse peixe era muito. Porém, né, talvez ele estava aqui mentindo. Eu quero que você perceba com este exemplo aqui que nem sempre o uso do aumentativo, quando a gente quer expressar que algo é maior do que o normal, expressa esse sentido. Muitas vezes o aumentativo expressa outros sentidos, como neste exemplo que você vai ver daqui a pouco. Perceba que no lugar da palavra sabido, foi usada a palavra sabidão, ou seja, usou-se aí o aumentativo. Enquanto no texto anterior o aumentativo ofereceu o sentido que determinado ser é maior, aqui o emprego da palavra sabidão oferece o sentido de depreciação com uma ideia de desprezo. Quero que nesse momento você pegue seu livro, abra na página 82 da lição 13 e faremos agora a leitura da questão número 5. Olha só o que diz. Textos de anúncio publicitário costumam explorar o sentido conotativo ou figurado das palavras por meio de figuras de linguagem, como a metáfora, em que uma palavra usada em sentido diferente substitui outra, com a qual estabelece alguma relação de semelhança. Cite uma metáfora utilizada no anúncio e explique o significado que a palavra adquiriu nesse contexto. E aí, será que você consegue responder? Preste bastante atenção à resposta aqui, o comentário que eu farei. No anúncio, temos aí o nome da empresa, que é Exército da Salvação. Dessa maneira, a gente pode inferir que seja uma ação que faz caridade, certo? No anúncio, temos duas metáforas. A palavra armas, no trecho suas doações são nossas armas, e a palavra exército. Nome da entidade, Exército da Salvação. A primeira com o sentido de recurso para favorecer ou beneficiar alguém, que é um aparato utilizado pelo exército para atacar o inimigo. No caso aí, né, do nosso exemplo, é a miséria e a pobreza. E no segundo momento, em alusão a uma legião ou grupo de combatentes para ajudar pessoas em dificuldade. Espero que você aí tenha compreendido para responder esta questão. Bem, através dos exemplos que foram dados aqui, você percebeu que o sentido das palavras podem variar. E o que determina o sentido das palavras muitas vezes é o contexto. Vamos agora aproveitar esta aula e verificar como esse assunto é cobrado em provas. Chegou a hora de exercitar. Comecemos aí pela questão número 1. Olha só o que diz. Leia o trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade e responda ao item. Olha só a leitura do texto. Farei aqui. É preciso casar João. É preciso suportar Antônio. É preciso odiar Melquíades. É preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus.
É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso viver com os homens. Vamos lá verificar o que a questão está pedindo. Olha só o que diz. Nesse texto, a repetição sugere o quê? Letra A, atenção. Letra B, destruição. Letra C, necessidade. Ou a alternativa correta é a letra D, preocupação. Relógio na tela para você responder. Vamos à resposta? Olha só a resposta da questão número 1. Nesse texto, a repetição sugere o quê? Letra C, necessidade. Vamos voltar ao texto para que você perceba a necessidade que é apresentada no texto, né? Eu voltei aqui na segunda parte desse texto. Olha só. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Perceba que essas palavras aqui, elas não foram de qualquer jeito. O autor, ele teve uma intenção ao repetir essas palavras. E qual é a intenção do autor, que é o Carlos Drummond de Andrade, outro aí poeta da nossa literatura, ao repetir essa expressão? Justamente, tá? Mostrar a necessidade de crer em Deus, necessidade de conviver, entre outras ações, tá? Então, quando se fala é preciso, ele não está se referindo a tensão, destruição e nem preocupação, mas sim necessidade. Deu para entender? Avancemos para a questão número 2. Olha só o que diz a questão número 2. Leia o texto abaixo. Nós temos aí uma historinha em quadrinhos, né? Que é formada por 2 momentos. No primeiro momento, nós temos aí uma mãe que se depara aí com o guarda-roupa todo bagunçado. E ela emite a seguinte frase: João, vá arrumar o seu quarto agora. Avancemos aí o que a questão quer da gente. Olha só o que diz. No segundo quadrinho desse texto, a palavra agora, dividida em sílabas, sugere que a mãe, letra A, desconhecia a palavra, letra B, enfatizou a palavra, letra C, gaguejou a palavra, ou a alternativa correta é a letra D, sussurrava a palavra. E aí, relógio na tela para você responder.
Vamos agora verificar a resposta correta. Veja que a resposta correta é a letra B. Enfatizou a palavra. Farei aqui a releitura do comando da questão. Olha só o que diz. No segundo quadrinho desse texto, a palavra agora dividida em sílabas sugere que a mãe estava o quê? Enfatizando a palavra. Voltemos lá à historinha em quadrinho para que você confira. Olha só, né? Então aqui ela se depara com a bagunça do filho, né? E ela, zangada, emite a frase: João, vá arrumar o seu quarto agora. Quem aqui nunca ouviu a mãe falando por sílabas, né? E qual é o sentido de falar por sílabas? A gente viu aqui que a alternativa correta é enfatizar, dar ênfase, tá? A esta palavra. Não quer dizer que ela desconhecia a palavra, gaguejou a palavra e muito menos sussurrar a palavra. A alternativa realmente correta é a letra B. Avancemos para a questão número 3. Olha só o que diz. Leia o texto abaixo. Nós temos aí um título de uma reportagem que tem escrito acerola. Descubra os benefícios desta fruta riquíssima em vitamina C. Avancemos aí ao comando da questão. Diz o seguinte, no trecho, acerola, descubra os benefícios desta fruta riquíssima em vitamina C, o uso da palavra destacada. Qual foi a palavra destacada? Riquíssima. O uso da palavra destacada diz o seguinte, letra A. Acrescenta dados sobre o real valor nutricional da acerola. Letra B. Enfatiza a opinião do autor em relação à ingestão da acerola. Letra C. Evidencia exagero quanto ao valor nutricional da acerola. A alternativa correta é a letra D. Reforça a ideia do elevado valor nutricional da acerola. Relógio na tela para você responder. Vamos lá, a resposta? A alternativa correta é a letra D, tá? No trecho, a acerola descubra os benefícios desta fruta riquíssima em vitamina C. O uso da palavra destacada. A palavra destacada é riquíssima. Por que que ele usou a palavra riquíssima? Qual é o sentido ao usar a palavra riquíssima? Vamos lá, né? O uso da palavra riquíssima foi usada para quê? Para reforçar a ideia do elevado valor nutricional da acerola. Perceba que falar
descubra os benefícios desta fruta rica em vitamina C, é diferente de eu falar os benefícios desta fruta riquíssima em vitamina C. Dessa maneira, o sentido desta palavra realmente é reforçar a ideia do valor nutricional. Olha só o que diz as outras alternativas. Acrescenta dados sobre o real valor nutricional? Enfatiza a opinião do autor? Também não. Evidencia exagero? Muitas vezes o acréscimo do íssima, tá? Em algumas palavras, tem esse sentido, evidenciar exagero. Porém, o sentido aqui é reforçar a ideia do elevado valor nutricional. Por isso, a alternativa correta realmente é a letra D. Bem, depois da gente fazer algumas questões, fica a pergunta: o que aprendi na aula de hoje? Estudamos na aula de hoje sobre os efeitos de sentidos que as palavras oferecem em um texto. Afinal, reconhecer o efeito de sentido de uma determinada palavra ou expressão é importantíssimo para que a gente consiga compreender bem um texto. Afinal, quem escreve ou quem fala usa determinadas palavras para causar um efeito de sentido. Você viu por aqui que o uso do diminutivo ou do aumentativo podem significar aumento ou diminuição de algo. Porém, nem sempre é possível que o uso do aumentativo e do diminutivo cause o sentido de desprezo ou desdém. E linguagem figurada? Algumas figuras de linguagem são utilizadas para atribuir sentidos que vão além do que elas podem oferecer. E as repetições das palavras que vimos em determinados poemas. O autor, ele não errou ao repetir várias vezes a mesma palavra. Apenas é uma forma de chamar sua atenção para enfatizar o sentido daquela palavra naquele contexto. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha compreendido muito sobre esse assunto, efeitos de sentido. Aguardo você em nossa próxima aula e tchau, tchau!